Fala, galerinha, fala, meus soldados. Então, vamos lá. Falamos já sobre as estruturas e os conceitos dos átomos. Então, o que a gente vai ter que se atentar agora? É nas suas representações estruturais. Então, a gente vai ver e vai analisar como a gente vai representar o átomo na escrita química, beleza? Então, temos aí a estrutura do átomo, ou seja, desvendando o número atômico e a massa atômica. É muito importante você ter esses dois conceitos relacionados aí sobre a estrutura do átomo, tá? E como a gente vai observar ela e para onde ela vai nos levar, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala dos átomos, o que tem dentro do átomo? Né? Então a gente vai voltar lá no que nós aprendemos anteriormente. Para entender esse número, precisamos conhecer os personagens. Quais são os personagens que nós temos? As três partículas mágicas do átomo: os prótons, que têm carga positiva e ficam escondidinhos no núcleo; os nêutrons, que não têm carga, ok? E também moram no núcleo; e os elétrons, que têm carga negativa, massa desprezível, certo? E ficam ao redor do núcleo. Lembrando aí o nosso conceito básico de átomos, onde nós temos os prótons, que são os nossos vermelhinhos, certo? Os prótons, que são os nossos vermelhinhos. Nós temos o nêutron, que é o nosso cinza, ok? Então vamos colocar aqui os nêutrons de pretinho. Os nêutrons são os nossos cinza. Como eu não tenho cinza, eu vou colocar pretinho, ok? E os elétrons são sendo os nossos amarelinhos. E eles têm carga o quê? Carga o quê? Negativa, ok? Lembrando que o núcleo é responsável pelo quê? Núcleo é responsável pela massa. E os elétrons, a eletrosfera é responsável pelo volume. Então, o núcleo dá para gente a massa e a eletrosfera dá para gente o volume de um átomo, ok? Então, nosso conceitinho básico aí e as três partículas fundamentais. Os nossos prótons vão ganhar a letra Z de representação. Os nossos nêutrons vão ganhar a letra N. E os elétrons vão ser sempre representados assim, ó. O Ezinho com o negativo em cima. Beleza? Então, isso daí são as nossas partículas nucleares. Ok? Partículas atômicas. Nucleares é os prótons mais o quê? Os nêutrons. Essas são as nossas partículas nucleares. Beleza? Guardou? Bola para frente. O número atômico. O que de fato são os números atômicos? Gente, o número atômico é o RG de cada elemento. O número atômico vai determinar para a gente quem é o átomo que se está trabalhando. É a identidade do átomo. Então, o que o Z representa? O R representa a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo. É ele que define quem é o átomo, e se mudar o Z, muda o elemento também. Ou seja, o átomo deixa de ser ele e vira outro. Então, quando a gente for falar do número atômico, o número atômico é o carinha, tá? Que aparece geralmente aí na parte de baixo da representação. Tudo bem? Por que o Z é especial? Porque
Cada átomo tem uma identidade e a identidade é única e exclusivamente dada pelo número atômico. Mudou o número atômico, mudou o elemento químico. A organização na tabela periódica é em ordem crescente de número atômico, ou seja, você vai aumentando da esquerda para a direita e de cima para baixo o número atômico. E os átomos são todos eletricamente neutros. O que significa isso? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a quantidade de positivo vai ser igual à quantidade de negativo todas as vezes que nós estivermos falando sobre átomos, ok? E se estivermos falando sobre átomos, a quantidade de positivo é igual à quantidade de negativos, ok? Tudo bem? Então, seguimos aí a nossa jornada. Como a gente falou, o número de massa, ok? Massa fica no núcleo. Se o número de massa fica no núcleo, é o peso do átomo, certo? O peso pesado do átomo. O peso pesado do átomo, do núcleo. Então, onde está esse peso? No núcleo do átomo, aonde nós vamos ter os prótons e entre esses prótons nós vamos ter os nêutrons. Qual é a função de um nêutron? É aumentar a distância entre os prótons e tornar a repulsão deles cada vez menor, ok? Então, o núcleo é tudo. O núcleo dá a massa para a gente, que vai ser a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, os elétrons são tão pequenininhos que a massa dele é desprezível na hora de calcular a massa de um átomo. Então, nós temos aqui que o número, isso é importante, nós temos que o número de massa vai ser o quê? Vai ser o A. E A é igual ao quê? Z mais N. Quem é o Z? O número de prótons. Quem é o N? O número de nêutrons. Então, quando a gente vai para a parte matemática da brincadeira, a fórmula é essa, tá? A fórmula mestra aí. O número de massa, certo? A massa é a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Tudo bem? Se a gente quiser, nós podemos reescrever essa fórmula, aonde o número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número atômico. Se a gente subtrair, nós temos aí o número de nêutrons. Tudo bem? Então tá aí, ok? Se a gente tiver aí alguns casos, né? O hidrogênio tem número atômico igual a 1 e 0 nêutrons, então a massa dele é 1. O hélio, número atômico 2, 2 nêutrons, a massa igual a 4. Carbono, número atômico 6, número de nêutrons 6, número de massa 12. Oxigênio, número atômico 6, número de nêutrons 6, massa 16. Ah, professor, então é fácil. É só dobrar o número de prótons. Não, cara de farinha. Isso significa que você vai poder somá-los. Os nêutrons podem variar. Não necessariamente é exatamente o número de prótons, ok? Então, quando a gente vai para o RG do átomo, que é o número atômico mais o número de massa, esse RG tem uma simbologia, onde X é o quê? X é o elemento que estamos trabalhando. Então, X é o elemento químico. É o átomo que estamos trabalhando. Esse X tem uma massa.
ok? Essa massa é pesada pelo número de prótons mais o número de nêutrons. De novo, A é igual a quê? Z mais o quê? N. Esse Z é a identidade do carinha, é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, a quantidade de positivos, ok? O elemento químico, o X é o símbolo do elemento químico. E esse símbolo tem também o quê? Um nome relacionado a ele, ok? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o que, que nós temos de destrinchar aqui? Na. Quem és tu, Na? Na é o sódio, ok? O sódio tem uma massa igual a 23 e um número atômico igual a 11. Do jeito que essa estrutura fica colocada, a gente pode ver o número de nêutrons, que vai ser quanto? 23 menos 11, que é o número de prótons menos a massa menos o número de prótons. Então, N dá quanto? 12 nêutrons. Tudo bem? É um jeito rápido da gente olhar aí, para poder fazer as continhas. Beleza? Então, vamos pegar como exemplo o carbono. Como representar o carbono? A massa tem que ir em cima, à esquerda. O número atômico tem que ir embaixo, à esquerda. E o símbolo do elemento fica no centro. Então, o que, que nós temos aqui? C12, 6. Então, o que, que é o 12? O 12 é a massa. O que, que é o 6? O número atômico. De quem? Do carbono. Na maioria das vezes, o elemento bate com o som da letra, né? Alguns casos que são os casos que vêm do latim, né? Que vem do latim também vai estar aí trocando a letra pela letra do som do latim. Então, o que, que a gente pode colocar aqui para vocês, né? A gente pode colocar que essa é a simbologia que nós vamos sempre usar, a simbologia dos elementos químicos. Então, os elementos químicos são a representação dos átomos são dadas pelos elementos químicos, que têm um símbolo. Então, os átomos têm um número atômico, que vai dar um nome, que vai dar um símbolo e vai ter uma massa. Beleza? Então, isso tem que ficar sempre na sua memória, ok? Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui para poder finalizar aí essa parte de massa e número atômico. Então, vamos lá. Temos aí, ó, vários átomos. Professor, como é que você sabe que é átomo? Porque eu tenho um símbolo, eu tenho uma massa e eu tenho um número atômico. Ah, você precisa saber quem é? Não, você precisa saber fazer a leitura. Eu tenho um símbolo, eu tenho a massa e eu tenho um número atômico. Professor, e se ficar ao contrário? O maior sempre será o quê? A massa, tudo bem? Mas pela recomendação, eu tenho o símbolo, eu tenho a massa e eu tenho um número atômico. Esse cara é a massa, esse cara é o número atômico. Nós temos que A é igual a Z mais N. Então, se o A vale 11, o Z vale o quê? 5. Quanto é que vai valer o N? O N vai valer 11 menos 5. Então, o N vai dar quanto? 6 nêutrons. Tudo bem? Ou você pode simplesmente fazer o seguinte, o mais rápido. 9 menos 5 dá quanto? 4. 10 menos 5 dá quanto? 5. Então, aqui você já está tendo um número de quê? Um número de nêutrons. A mesma coisa a gente pode pegar lá para os carbonos. Carbonos 10, 6. Carbono 11, 12. Carbono
12, 6. Carbono, 14, 6. Como é que a gente vai fazer essa continha aí? Como é que a gente vai fazer essa continha? 10 menos 6 dá quanto? 4. Então tem um número atômico. O número de nêutrons. Esse é o A, esse é o Z. 11 menos 6 dá quanto? 6. 14 menos 6 dá quanto? 8, não é isso? Então, temos um número atômico aí, o número de nêutrons igual a 8. A pergunta que ele está fazendo para nós é: quais que possuem 6 nêutrons? Quem tem 6 nêutrons? O carbono 12 e o boro 10. Carbono 12 e boro 10. Carbono 12 e boro 10. Certo? Boro 10? Não, errei. Boro 11. Errei. É aqui, ó. Aqui é 10, né? Só que nós temos que olhar o carbono 6 e o boro 11. Então, boro 11, né? Boro 11. Qual as duas alternativas bateram os nossos dois? As alternativas que bateram os nossos dois, letra B. Tranquilo? Letra B. Então tá aí um exercíciozinho simples, trabalhando com o que, criatura linda? Trabalhando com o símbolo, trabalhando com o número atômico, trabalhando com um número de massa. Símbolo está relacionado ao nome, número atômico está relacionado ao Z e a massa está relacionada ao A. Lembrando que dá para tirar o número de nêutrons aí da jogada, ok? Então fica aí para vocês a parte que trabalha a massa, a estrutura atômica e lembre-se, átomos são eletricamente neutros. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Um beijo e até a próxima!